Olá e boas-vindas ao nosso mergulho profundo de hoje. A missão desta nossa análise é explorar algo que em algum momento da vida afeta absolutamente todo mundo: a estagnação. É aquela sensação bem angustiante, sabe? Exato. Aquela sensação de possuir, tipo, toda a informação do mundo, ter os recursos nas mãos, as habilidades no currículo e mesmo assim... Não conseguir sair do lugar. Pois é. E para desvendar esse mistério, a gente vai mergulhar nos insights riquíssimos de uma palestra de Nir Eyal, organizada pela AWP List, chamada Por que Pessoas Inteligentes Ficam Presas? O título já diz muito, né? Sim. O nosso objetivo aqui é entender, de uma vez por todas, o motivo pelo qual um currículo brilhante e uma biblioteca cheia de livros de nada servem se a mente estiver ancorada no que ele chama de crenças limitantes. E olha, eu confesso que fico muito animada com esse tema, eu sou muito curiosa para explorar como a mente humana funciona nessas armadilhas. E olha, eu confesso que fico muito animada com esse tema, eu sou muito curiosa para explorar como a mente humana funciona nessas armadilhas. E é bom ter essa energia, porque o tom que a gente precisa para entender essas descobertas vai muito além daquela teoria abstrata. Eu prefiro manter um tom bem analítico aqui, focado em conectar essas descobertas com a vida prática de quem nos ouve. Trazer para a realidade das pessoas. Exatamente. Porque a gente está falando sobre a arquitetura invisível das decisões diárias de qualquer ser humano. E entender essa engrenagem do cérebro é o primeiro passo para parar de lutar contra ele. É impressionante como a ciência mostra que o maior obstáculo raramente é a falta de capacidade técnica. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a primeira grande revelação das nossas fontes já mostra uma diferença brutal de performance baseada puramente na crença. E tudo começa com um experimento científico dos anos 50. O experimento do Kurt Richter, certo? Isso. Parece até roteiro de cinema. O Richter decidiu focar os estudos dele em ratos selvagens. A premissa era bem simples, mas um pouco brutal. O método da época era meio pesado. Bem pesado. Ele colocou esses ratos em cilindros cheios de água para ver quanto tempo eles conseguiam nadar antes de desistirem pela exaustão, e o resultado inicial marcou exatos 15 minutos. 15 minutos de natação desesperada. 15 minutos até que o limite físico e biológico parecesse dizer que não havia mais energia nenhuma. E faz sentido, né? 15 minutos é o que a nossa intuição consideraria o limite máximo para um animal pequeno numa situação de estresse extremo. A biologia tem as suas regras. Só que ele não parou por aí. Não, o Richter não encerrou o experimento aí. Em uma segunda fase, ele introduziu uma mudança que é crucial. No exato instante em que os ratos estavam prestes a ceder, aos 14 minutos e 59 segundos, ele os resgatava da água. Bem no último segundo. Isso. Ele tirava os animais, secava cada um deles cuidadosamente, permitia que descansassem por um tempo e em seguida os colocava de volta no mesmo cilindro d'água. E aí vem o choque. O resultado dessa segunda tentativa desafia a lógica. Aqueles mesmos ratos, já cansados e com a mesma biologia de antes, não nadaram por mais 15 minutos. Não mesmo. Eles continuaram nadando por impressionantes 60 horas. 60 horas. Sem interrupção. Eu fico completamente chocada com isso, é um salto inacreditável. É o equivalente a 8 dias e meio de duração de um dia inteiro, normal de trabalho, se a gente for pensar em esforço. Um aumento de 240 vezes na performance. E a biologia era a mesma, né? A biologia não mudou. A temperatura da água não mudou. Os músculos eram os mesmos. A única alteração real ocorreu na mente daqueles animais. Eles adquiriram uma experiência prévia de que a salvação era possível. A crença de que seriam salvos. A crença de que, se resistissem tempo suficiente, uma força externa interviria para salvá-los. Esse foi o combustível que permitiu ao corpo ignorar a exaustão por dias. E isso vira de cabeça para baixo tudo que a gente costuma ouvir sobre força de vontade. Porque se uma simples crença na possibilidade de resgate consegue multiplicar a energia física dessa maneira, fica muito claro que a gente subestima o poder do que se passa na mente. O que é fascinante aqui é como isso destrói a concepção tradicional de motivação. O Nir Eyal usa esse experimento da década de 50
para introduzir um modelo que ele chama de triângulo da motivação. Que é genial, por sinal. Muito. Durante muito tempo, a sociedade vendeu a ideia pra gente de que a motivação é uma linha reta. Tipo, saber o que fazer, mas por que fazer. Exato. Basta saber o que precisa ser feito e ter um bom motivo que a ação acontece magicamente. Mas o Weil desmistifica isso. Ele explica que a motivação se apoia em 3 pilares interdependentes. O famoso triângulo. O primeiro é o comportamento, que é o conhecimento tático, dominar a técnica, saber os passos. O segundo é o benefício, a clareza sobre a recompensa final ou o porquê de estar fazendo aquilo. Mas falta um. Falta o terceiro pilar, que é a verdadeira base do triângulo, a crença. Que é acreditar que é possível, né? É o pilar que sustenta os outros 2. Sem esse terceiro pilar, sem a crença, os outros 2 simplesmente desmoronam. É por isso que a gente vê tanta gente com currículos incríveis travada. Com certeza, é muito comum ver profissionais super qualificados que conhecem todas as ferramentas do setor, entendem perfeitamente os benefícios financeiros de um projeto, mas que procrastinam indefinidamente. A técnica é conhecida, o prêmio é claro, mas a crença na própria capacidade está ausente. Sem a crença de que é possível, a motivação a longo prazo evapora. A estagnação não é um problema de técnica. É um problema de convicção. Perfeito. O que nos leva a tentar entender como o cérebro processa o mundo ao redor para formar essas convicções, né? Tem uma estatística nas nossas fontes que é de cair o queixo sobre o funcionamento neurológico humano. Os números são assustadores. Muito! A cada único segundo, o nosso cérebro recebe e processa cerca de 11 milhões de bits de informação sensorial. É uma avalanche de dados visuais, auditivos, táteis, mas a nossa consciência... Aquilo que a gente realmente foca. Exato, aquilo que a gente efetivamente percebe e capta de forma ativa são apenas 50 bits. É uma limitação estrutural impressionante. 11 milhões contra 50. É tipo mero 0,00045% de tudo que acontece. E a grande sacada do Nir Eyal é apontar quem é o segurança na porta do cérebro, decidindo quais desses 50 bits vão entrar. As nossas crenças. As nossas crenças. E ele divide a atuação dessas crenças em 3 grandes poderes. O primeiro é o poder da atenção. Basicamente, a forma como enxergamos a nós mesmos dita o que os nossos olhos físicos vão, de fato, registrar. E tem aquele estudo do jornal que ilustra isso muito bem. Sim, eu adoro esse estudo. Os pesquisadores separaram 2 grupos de indivíduos. Aqueles que se consideravam extremamente sortudos na vida e os que se consideravam azarados. A tarefa era bem simples, folhear um jornal e contar um número de fotografias. Só que tinha uma pegadinha. Uma pegadinha enorme. Havia uma mensagem gigante impressa em meia página dizendo: pare de contar a 43 fotos neste jornal. As pessoas do grupo dos sortudos acharam essa mensagem gigantesca em apenas 11 segundos. 11 segundos? E os azarados? O grupo dos azarados levou mais de 2 minutos e meio folheando o jornal metodicamente sob tensão e simplesmente não viu a mensagem. A retina deles captou a luz, mas a crença de ser azarado filtrou a oportunidade da consciência. Essa filtragem contínua nos leva direto para o segundo poder, que é o poder da antecipação. As crenças não determinam só o que a gente vê, elas moldam ativamente o que a gente sente. A gente sente o que espera sentir. Exatamente. A realidade não é experimentada de forma neutra, ela é temperada pelas nossas expectativas. E o estudo do vinho é o melhor exemplo disso. Pesquisadores serviram exatamente o mesmo vinho para diferentes pessoas. Para uma metade, disseram que era uma garrafa raríssima e super cara. Para outra metade, disseram que era um vinho barato de mesa. E mapearam o cérebro deles durante a degustação, né? Sim, e as áreas responsáveis pela recompensa e prazer naqueles que acreditavam estar bebendo vinho caro acenderam intensamente. A química cerebral mudou de verdade. O prazer físico aumentou, não por causa da uva, mas por causa da antecipação criada pela crença. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque passamos da atenção e do sentimento direto para a ação no mundo físico, que é o terceiro poder.
o poder da agência. Quando a crença muda o comportamento a ponto de alterar a própria biologia? Exato. Tem o caso do Daniel Gisler nas fontes, que é assombroso. Ele passou por uma cirurgia complexa de 55 minutos sem receber nenhuma gota de anestesia química. 55 minutos de corte? Sem anestesia. O método foi a hipnossedação. Através de uma crença absoluta e foco mental treinado, o cérebro dele isolou a dor mecânica do sentimento de sofrimento. O bisturi cortava, mas o sofrimento simplesmente não existia na consciência dele. E também tem o caso dos placebos de esteroide na área do fitness, que segue a mesma linha. Nossa, sim, homens receberam pílulas de açúcar, mas foram levados a acreditar com total fervor que estavam tomando esteroides anabolizantes superpotentes. Semanas depois, os exames mostraram um ganho maciço de massa muscular real. A pílula de açúcar não fez o músculo crescer. Claro que não. A crença de que estavam turbinados mudou o comportamento deles. Eles treinaram com uma intensidade que nunca teriam alcançado de outra forma, e essa nova postura alterou a biologia muscular de forma tangível. Para sintetizar esse segmento todo, a cadeia de eventos é incontestável. A crença altera a percepção altera o comportamento, e o comportamento altera a própria biologia e a realidade física. É um efeito dominó. Diante dessa mecânica toda, o Yao sugere uma mudança de paradigma. A gente precisa parar de tratar as nossas crenças como verdades imutáveis e passar a encará-las como ferramentas. Ferramentas que a gente pode trocar. Sim. E ele propõe uma taxonomia das verdades muito útil para diferenciar isso. O primeiro nível é o fato. Um fato é uma verdade objetiva que independe da nossa opinião. A Terra é redonda, a gravidade puxa as coisas para o chão. Fatos incontestáveis. O segundo nível é a fé, que é uma convicção profunda de ordem espiritual ou filosófica que não exige comprovação empírica. Certo. E o terceiro nível é a crença, que é uma convicção forte que a gente adota, mas que é fundamentalmente aberta a revisões. A crença não é uma verdade imutável, é uma ferramenta temporária. Uma analogia excelente que as pessoas usam muito é pensar nas crenças como softwares instalados no cérebro. Se o aplicativo está travando a máquina em vez de ajudar, a atitude mais lógica é desinstalar e buscar uma versão melhor. É a melhor forma de chegar. Mas aí surge uma dúvida. Se crenças limitantes do tipo eu não sou bom o suficiente ou eu não levo jeito para isso são tão prejudiciais, por que a mente se apega a elas com tanta força? É o paradoxo do sofrimento. O mecanismo por trás disso é que manter uma crença limitante traz uma recompensa de curto prazo. Como assim? Elas reduzem o sofrimento imediato. Dão uma desculpa maravilhosa para não tentar. Quando alguém diz para si mesmo, eu não levo jeito para a programação, ganha um passe livre para não estudar, para não se expor ao erro e evitar a frustração de ser iniciante. O alívio é instantâneo. Nossa, isso é muito real, a gente foge do atrito. Só que o lado trágico é que isso aumenta o sofrimento a longo prazo na forma de arrependimento. Já a crença libertadora exige coragem. Ela gera atrito inicial, mas garante a conquista lá na frente. A grande barreira para quem escuta a gente agora é a prática, né? Como desinstalar esse software antigo? O método prático para isso é a técnica do turnaround, ou a inversão. O Yao estruturou isso com base na Byron Katie e até no filósofo Aristóteles. É focado em limpar o lodo da vida. E como funciona o passo a passo? Vamos ao exemplo da fonte, sobre a mãe crítica. Boa. A pessoa tere a crença limitante, tipo, minha mãe é muito crítica, e passa por 4 perguntas. A primeira é, isso é verdade? O ego normalmente grita sim na hora, né? Para se defender. Com certeza. Por isso a segunda pergunta aperta o cerco. Posso ter certeza absoluta que isso é verdade 100% do tempo? Aí a estrutura já começa a rachar. A gente lembra de momentos em que ela não foi crítica. A terceira pergunta vai para o corpo e para a emoção. Como eu reajo quando acredito nisso? A pessoa percebe que fica tensa, ansiosa, antes mesmo de falar com a mãe. E a quarta pergunta exige vulnerabilidade. Quem eu seria sem essa crença? É quase um alívio imaginar isso. Imaginar um almoço de domingo sem a armadura pesada. E depois dessas 4 perguntas vem a inversão real, o turnaround. Que é brincar com as inversões para ver novas possibilidades. Em vez de minha mãe é crítica, talvez a inversão seja talvez eu seja crítico. Ou ainda mais profundo, talvez eu seja crítico comigo mesmo. E a mudança de perspectiva abre novas possibilidades de ação.
O impacto de limpar esse lodo define o topo da performance humana. E falando em topo de performance, a gente tem duas histórias maravilhosas nas fontes sobre persistência. A primeira é sobre a Serena Williams. A lenda do tênis. Sim, ela tinha medo de ir à rede em Wimbledon. Era um pavor real, uma crença limitante de que a rede era o ponto fraco dela. O técnico dela na época, o Patrick Mouratoglou, fez algo impensável. Ele simplesmente mentiu para ela. Ele fabricou uma ferramenta. Exato. Ele disse com toda a autoridade que as estatísticas provavam que ela marcava pontos em 80% das vezes que subia à rede. O que era mentira? Total mentira. E no começo ela duvidou, mas ela escolheu internalizar essa crença, a ansiedade sumiu, o comportamento na quadra mudou e ela começou a subir na rede com agressividade. Resultado: venceu o torneio. A habilidade já estava lá nos músculos dela, só faltava a crença. Se conectarmos isso com o panorama geral, para além do esporte, a gente esbarra na história mais emocionante das fontes. A história do Dashrat Manji. O Homem da Montanha. Essa história é de arrepiar. É comovente. A esposa dele morreu porque o hospital ficava a 40 milhas de distância e tinha uma montanha no meio do caminho que bloqueava o acesso rápido. Em vez de se entregar à amargura, ele formou uma crença inabalável. De que ele ia remover a montanha. Sozinho. Por 22 anos, usando apenas um cinzel e um martelo, ele bateu naquela rocha. Criou um caminho de 350 pés de comprimento por 20 de profundidade. É colossal, e hoje as crianças vão à escola com segurança e o hospital está a apenas 1 milha de distância. A lição é muito forte. Os que mudam o mundo não são necessariamente os mais ricos ou inteligentes, são os que persistem movidos por uma crença maior. É a materialização do pilar da crença. E trazendo isso para o universo dos designers, que era a audiência original do Nireal, as crenças libertadoras são muito práticas. Trocar o não sou criativo por design é julgamento construído com prática. E entender que os melhores profissionais aprendem enviando projetos para o mundo real, não apenas consumindo teoria. E tem um ponto final nas fontes do EIAL que é super delicado, mas essencial. A questão do TDAH e dos diagnósticos neurológicos. O próprio EIAL tem o diagnóstico, né? Sim, ele tem TDAH. E a visão dele sobre diagnósticos é libertadora. Ele diz que a pergunta que a gente faz sobre um transtorno não deve ser "isso é real e absoluto". A pergunta deve ser "isso é útil para mim?". Nossa, isso tira um peso enorme. Um diagnóstico é um mapa, não uma identidade. Os rótulos não devem virar limites. Quando alguém diz "eu tenho TDAH e não consigo focar", virou uma jaula. A crença libertadora que ele propõe é "eu ainda não desenvolvi essa habilidade para esse contexto específico, então vou criar os meus próprios sistemas". Aliás, ele até oferece um guia de 5 minutos sobre isso na palestra original via QR Code, um recurso muito prático. Então, o que tudo isso significa para nós? Qual é o grande resumo? O grande resumo é que a estagnação não vem da falta de inteligência, dos livros lidos ou dos cursos não feitos. Ela vem das crenças limitantes que drenam a nossa motivação todos os dias. A solução é adotar ativamente crenças que sirvam como ferramentas para os nossos objetivos, reduzindo o atrito e permitindo a persistência. Isso levanta uma questão importante para a gente encerrar. Uma reflexão mesmo. Se a ciência provou que as nossas crenças filtram 99,99% da realidade, limitando a nossa consciência àqueles 50 bits por segundo, Sim. E se a solução exata para o maior problema que enfrentamos hoje, seja no trabalho ou na vida pessoal, já estiver bem na nossa frente, perfeitamente visível, mas a nossa crença atual está ativamente deletando da nossa percepção. Como as pessoas que não viram a frase gigante no jornal. Exatamente. O que precisaríamos deixar de acreditar hoje para finalmente enxergar a saída que sempre esteve lá? Uma provocação espetacular para a gente encerrar o nosso mergulho profundo de hoje. Eu fiquei com a cabeça fervendo de ideias. Um abraço muito caloroso para nossa audiência que nos acompanhou até aqui. Muito sucesso na desinstalação dessas crenças antigas e até a nossa próxima análise.